2018, né? Acho que por ali 2018, eu me lembro que a gente teve uma inspeção, né? Uma auditoria externa do Conselho Nacional e que era uma expectativa muito grande, né? Porque a gente era referência na área de governança e eles vinham fazer uma inspeção regular, né? Em cada um e vieram fazer uma inspeção lá dentro da nossa TI, né? E me recordo assim que você atuou muito forte, né, nesse processo de inspeção junto com a equipe externa e tal. E a gente assim foi tido com um resultado extraordinário, né, de excelência e tal. Como é a sensação, né, de você, com certeza naquela época, você passava a ter um nível de influência, você como um membro do escritório de governança, né, passava a participar de coisas que antes era inimaginável, um técnico ou um profissional da área de tecnologia, tirando o CIO, né, quem mais participava de decisões mais estratégicas, das principais reuniões, das principais decisões, somente o time do escritório de governança, né? Então, como era essa sensação de estar assim no olho do furacão de verdade, né? E ver depois o resultado sendo reconhecido, né? Externamente, com auditorias e tudo mais. A gente, à época, fazia a medição de um indicador, né, que era o IGOV-TI, que media o índice de governança, né, baseado lá naquele indicador do próprio Tribunal de Contas, que foi instanciado e customizado para o contexto do Ministério Público. Então, quando a auditoria chegou para fazer esse processo de auditoria, né, primeiro que, como a gente já media o IGOV e parte das perguntas, né, do plano de auditoria era baseado, de certa forma, no IGOV, né, porque havia lá uma estrutura de solicitação de informação, a gente entendeu que, nesse aspecto aqui da auditoria, a gente provavelmente vai se sair bem, né? Porque já existe um planejamento, já existe um conjunto de controles, né, de requisitos de auditoria que estão sendo seguidos. E, por outro lado, como o escritório de governança à época já participava, já tinha assim, a formação em auditoria, né, maturidade de processo, toda essa bagagem que o COBIT traz, né? Porque assim, quando a gente fala de COBIT, tem muita coisa dentro do COBIT, né? Assim, toda vez que eu entrava lá, vinha uma coisa nova. COBIT for Information, COBIT for Risk, COBIT não sei o quê. Então, é muita informação, mas essa parte de maturidade de processo, modelo de capacidade, a gente sempre abordou e sempre trabalhou. Então, isso também foi bastante positivo para que o resultado da auditoria, né, que tinha perguntas sobre processo de evolução, modelo de evolução do processo e tal, foi também bastante positivo. Eu me lembro que a gente fez, né, nessa época aí, né, ainda em 2016, 2018, a construção do plano diretor, né, e começou a implantar os primeiros processos mais fortemente. Como é que foi? Queria que você falasse um pouquinho assim, foi talvez o primeiro momento, né, depois de 2015, que a gente se voltou para dentro da TI de volta, ou seja, a gente estava muito outside, né, ou seja, muito de fora, dentro dos comitês, dentro do modelo de governança, e aí começou a aprofundar as mudanças e transformações dentro da área de TI. Foi talvez o primeiro momento, né, ali início de 2016, que você volta, né, para agora transformar a área que você, as áreas, né, de uma maneira geral, sistemas, infraestrutura, atendimento, suporte, que você tinha trabalhado antes. Como é que foi esse choque, né? Como é que você enxergou o desafio e as resistências, né, das áreas de TI, de maneira geral, da área de TI, em relação à mudança? Como é que você enxergou isso? E olhar isso sobre outra ótica, né? Antigamente você era o resistente e agora você era o cara que era o agente de transformação, né? Esse aspecto de resistência e mudança, né, seja mudança de processo, mudança de estrutura, mudança qualquer que seja, sempre vai haver algum tipo de resistência. Assim, eu posso dizer que quando eu passei a atuar nessa parte de avaliação de maturidade do processo, vamos tentar implantar um processo, vamos formalizar um processo, né? A gente fez a formalização do processo de gestão de projetos. E a gente sabe que existe uma certa dificuldade de implementação ou de implantação desse tipo de mudança, principalmente quando a motivação para a mudança não está vinculada aos resultados. Uma vez, só para fazer um comparativo, estava prestando serviços, né, uma forma de consultoria, em uma fábrica cuja matriz era no Japão. E durante uma reunião lá com o meu cliente, ele disse, não vou poder me reunir agora porque eu estou recebendo uma auditoria do pessoal que veio lá do Japão para auditar aqui. E quando terminou essa reunião, ele saiu assim, ferrado. Ele estava bastante transtornado com a reunião. Mas depois a gente conversando sobre isso, né, ele disse, por que essa auditoria sobre a forma como a gente trabalha aqui no Brasil é importante? Porque isso está conectado diretamente com a prestação de contas e com os resultados, os lucros que a matriz está esperando.
como é que a matriz lá no Japão vai garantir o lucro, vai garantir que aqui a filial no Brasil está funcionando do jeito que está previsto por eles? Tem que ter auditoria, tem que ter implantação do processo. E foi um entendimento muito mais macro que eu tive, sabe, sobre a importância de você implantar processo, de você fazer a gestão de mudanças, porque isso está conectado com o resultado da instituição, né? Às vezes a gente acha que não, vou fazer aqui um processo de gestão de projetos, não vou fazer um planejamento, vou fazer só aqui um Excelzinho e tal, mas isso tem um efeito positivo e às vezes negativo no resultado que a instituição vai ter com aquele projeto. Então, eu passei a entender, né, com muito mais assim, propriedade, a importância de você olhar para dentro e buscar a melhoria dos processos e controles que existem numa área feita a TI. E aí 2018 chegou, né? E junto com 2018 chega aí o convite para você assumir a chefia, né, do departamento da área de sistemas, ou seja, você era lá no início, em 2000, início de 2000, final de 2013, início de 2014, você era o integrante desse departamento, né? E agora, 4 anos depois, você volta para ser o chefe do departamento, com chefes de baixo, com equipes, ou seja, você pula dentro de uma lógica tradicional, certo? Normalmente o cara vai para um chefe de divisão, depois do departamento, e você simplesmente vai pelo lado e, pum, de maneira exponencial, volta para ser chefe de departamento da área de sistemas. Como foi a sensação, né, de voltar para onde você começou, de um pulo assim astronômico, né? E como foi a reação das pessoas, como é que as pessoas lhe enxergavam, né, nesse momento? Como é que foi essa sensação de ser convidado para voltar como gestor de um departamento inteiro, né? Cara, com muita humildade, eu reconheço que às vezes a gente está passando por um momento dentro de uma empresa ou numa área qualquer que a gente não está indo bem, nosso desempenho não está bom, nossa conduta, né, nossas atitudes não estão boas e a gente pode se transformar, sabe? Eu acho que nada é fixo, tudo é bastante alterável. E eu sou muito grato ao nosso CIO da época por ter me dado a chance, né, ter demonstrado confiança no meu trabalho em me convidar para essa posição, que com certeza eu buscaria a todo custo corresponder às expectativas. Mas eu me sentia preparado, né, porque já havia na minha cabeça, na minha estrutura de trabalho, um modelo de gestão de projeto, gestão de processo, de gestão de serviço, de gestão financeira, todo esse arcabouço de gestão, eu já estava lidando com ele. Então, assumir essa função, por mais assim desafiadora que tenha sido, foi bastante satisfatória para mim e tranquila também no sentido de que eu me sentia preparado, que já estava lidando com esse tipo de conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que você fez ao longo da jornada dentro do escritório de governança, você acha que foi fundamental ali primeiro, para ser convidado e segundo, para se sentir confortável com aquilo que você ia enfrentar ali como gestor de um departamento? Sim. Agora, claro que uma habilidade que comecei a precisar desenvolver era a habilidade de gestão de pessoas. Daí, assim, por mais que eu tenha trabalhado com algumas equipes, nunca foi um papel de chefia, né? Foi um papel de ou liderar uma equipe de um projeto, liderar um processo especificamente, mas assim, nunca a gestão de pessoas. E isso daí é um trabalho que você precisa aprender ao longo do tempo, né? Porque uma coisa é você interpretar um papel de um integrante de um escritório de governança. Outra coisa é você ser o chefe de uma pessoa que tem suas idiosincrasias, tem sua performance. Esse momento foi um momento de muito aprendizado também para mim, no sentido de desenvolver essa competência principalmente de gestão de pessoas. Ou seja, eu costumo dizer que existem um Y aí na carreira, né? Ou seja, o cara continuar como um especialista, um cara técnico, evoluir eventualmente para ser um consultor na área de governança e gestão e tal, na qual ele é um agente de transformação. Ele vai ali, faz um processo de transformação, lidera um projeto, não sei o quê, mas ele não é o cara assim, da gestão de pessoas, né? Ele não gere equipe. Do outro lado do Y é você bifurcar sua carreira e de especialista para gestor. E esse foi o primeiro grande experiência que você teve, né? Dentro do Ministério Público, com certeza, de gerir pessoas. Você tinha, sei lá, 20, sei lá quantas pessoas na sua equipe, e você tinha que agora fazer, não só continuar sendo um agente de transformação, mas fazer com que a transformação seja feita por uma equipe, não por você, né? Com certeza, assim, eu me sinto um exemplo de como, se você trouxer motivação e propósito para as pessoas conseguem mudar e melhorar sua conduta. A minha sorte é que dentro da equipe havia um time muito competente, muito preparado. O grande desafio é como é que a gente conseguiria produzir cada vez mais junto dessa equipe? Como é que eu, na função de gestor, consigo propiciar os recursos que a equipe precisa para poder entregar
o resultado que a instituição almeja. Tem sempre essa dualidade aí para você tratar. Fala um pouquinho, pessoal, né? Assim, quais foram os seus principais resultados? Né? Eu tenho um aqui que eu me lembro fortemente, né? Que foi a implantação lá do processo de mas o que você considera que foram assim, os grandes resultados desses, acho que 1 ano e meio, né? Que você passou como gestor do departamento da área de sistemas, né? Quase 2 anos, mas 1 ano, sei lá, 1 ano e 10 meses, até meados de 2019, né? Quando você acabou indo para um outro escada, né? Para um outro grau de gestão. Mas como é que foi essa jornada, assim, né? O que você destacaria? O que você conseguiu de resultado na época? Você lembra? Olha, houve a implantação de alguns sistemas, mas eu acho que naquele momento, a grande contribuição que o departamento deu para a instituição, enquanto estava lá, foi o estabelecimento da agenda de processo eletrônico. Né? Havia um conjunto de discussões sobre necessidade de mudanças nos sistemas de procedimentos principais da instituição. Então, como é que isso vai ser feito? Qual sistema a gente vai implantar? Então, a formulação desse programa aconteceu nessa época, onde a gente formulou o programa, a gente foi atrás, efetivamente, do produto, né? Fizemos um processo licitatório para contratar a empresa que iria fornecer a tecnologia para implantar aquele produto. Então, isso tudo aconteceu naquele momento. Então, acho que foi uma grande contribuição que houve nesse período. Óbvio que você é modesto, não vai falar, mas assim, eu posso falar de carteirinha, porque eu vi isso, né? Houve uma profunda transformação de ritmo, né? Lúcio conseguiu impor um ritmo à equipe, né, que nunca antes tinha acontecido, do ponto de vista de produção, de empenho, de engajamento, de motivação, de dar propósito. Eu lembro que a gente, na época, estava já à frente do MP Labs, né, do movimento de inovação, enquanto você estava na condução aí da área de sistemas. A gente fez muito trabalho junto, né, associando aí inovação com a área de sistemas e tudo mais. Com certeza, saibam que ele está sendo modesto, mas assim, o resultado foi tão foi forte que em 2019 aí vem o grande salto, né? Um pouquinho antes de completar 6 anos do início dessa jornada, foi lá finalzinho de 2013, 2014, finalzinho de 2019, você é convidado para sair da área do departamento de sistemas e assumir a função de CIO, né? Do grande líder, do grande gestor da área de tecnologia, né? E como é que foi esse outro momento, né, de você dizer assim, poxa, agora eu deixei de ser um gestor só de sistemas, eu tenho que me preocupar agora fortemente com outra agenda, né? De relacionamento, voltou para a área estratégica, só que na função agora de CIO, né? De grande responsável pela máquina como um todo, né? Como é que foi essa época? Foi um certo frio na barriga, né? Porque por mais que você se sinta relativamente preparado do ponto de vista de ferramenta, de conhecimento, né, assim, do que você precisa entregar enquanto agenda, sempre existe aquele frio na barriga, né, de, poxa, eu preciso fazer um trabalho que seja um trabalho relevante. A expectativa e a ansiedade que existe associada é de, será que a gente vai conseguir entregar o trabalho que a instituição precisa? Né? Essa é sempre a pergunta que eu acho que qualquer CIO em qualquer instituição faria. Principalmente porque você se distancia do operacional, né? Você acaba não atuando diretamente nas frentes de atividades, uma coisa ou outra que seja mais relevante, né? Mas, de modo geral, você conta com as pessoas, né? Você precisa das pessoas para entregar aqueles resultados. Então, assim, mais uma vez, né? Como a equipe conseguiu performar em tantas frentes de trabalho de uma forma tão adequada, isso foi um resultado positivo. Mas tem um ponto também que eu me lembrei agora, que foi o projeto de arquitetura corporativa, que foi feito aí entre 2018, final de 2018 e 2019, que eu acho que foi muito relevante para o Ministério Público. Nesse projeto de você entender quais são os direcionadores estratégicos, entender demandas de infraestrutura, mudança de serviço. E com isso, a gente criou um projeto Ministério Público Exponencial, que tem uma visão de 5 anos, né, do ponto de vista de roadmap de projetos para o MP, foi um grande direcionador, né, porque a minha agenda enquanto CIO era pautada naquele planejamento de longo prazo que foi estabelecido. Seja do ponto de vista de infraestrutura, de internet, de sistemas, a agenda que precisava ser feita estava estabelecida. A gente conseguiu estabelecer em conjunto aí com, né, vários participantes essa agenda do Ministério Público. Lúcio, e a gente sabe que quando o cara vira CIO, né? Ou seja, você falou, né, muito bem, você deixa de estar preocupado com o andamento operacional das coisas e você começa a se voltar para ser um braço de relacionamento com
as áreas de negócio, né? Ser o grande representante de conexão, né, da TI com as áreas de negócio, voltou a começar a participar de comitê, de reuniões, ou seja, de um nível estratégico de decisão. O quanto toda aquela bagagem, né, enquanto na assessoria de governança, no escritório de governança, foi importante para esse momento de CIO, né? De dizer assim, poxa, aquilo não era novidade para você, né? Participar de comitê, discussão estratégica. Lógico que agora você não era mais um cara que simplesmente era o agente de transformação, agora você era o gestor que ia ter que prestar conta e ser cobrado, né? Mas não era mais novidade, né? Não era alguma coisa que você disse assim, eu nunca tinha feito. Você nunca tinha feito naquele papel, né? Mas você tinha trabalhado fortemente naquele... Ou seja, a instituição já lhe conhecia, você já conhecia a instituição, já sabia como ela funcionava. Porque o CIO tem muito essa função, né? De conexão dentro do modelo de governança da organização como um todo.